você chegou, hoje sou eu, todos iguais, perante a Deus. Vamos. Deixa a luz entrar no seu coração e o amor falar com grande emoção. A paz seja sua, constante harmonia na caminhada evolutiva do dia a dia. Cante bem forte, Jesus e alegria. Vamos em frente em sua companhia. Ele nos guia para a evolução. Não tenhas medo, não há o que temer, pois tudo passa é uma razão de ser. Deixa a luz entrar no seu coração. Deixa a luz entrar no seu coração. Se vejo o céu, Meus irmãos, vamos nesse momento serenar nossos pensamentos, nos conectar com a espiritualidade maior, nosso Mestre Jesus, em nome de Deus Todo-Poderoso, da nossa Mãe Maria Santíssima, de toda a espiritualidade amiga e protetora do Divino Espírito Santo. Agradecemos, Senhor, por mais essa oportunidade de estarmos encarnados, estarmos com saúde, estarmos buscando, através do Teu Evangelho, através da Tua revelação, o advento de Allan Kardec, da espiritualidade, esses conhecimentos que são tão importantes para a nossa iluminação, nosso crescimento moral, enfim, possamos nessa noite estar com essa sintonia. Pedimos também que a espiritualidade inspire nosso irmão Leonardo na condução do estudo dessa noite do Evangelho segundo o Espiritismo. Graças a Deus. Graças a Deus. Assim seja, graças a Deus. Graças a Deus, meus irmãos, boa noite a todos vocês. Boa noite, Leandro. Vamos com calma, fazendo o estudo de pouquinho a pouquinho, após um quadro de Covid. Eu tenho que ir com muita calma. É ótimo. Mas graças a Você Deus. teve também? Tive. Você teve, Leonardo? Graças a Deus. Graças a Deus ficou tudo bem. Foi durante as férias agora, né? Férias boas. Mas está tudo ótimo, graças a Deus. E Graças a Deus. iniciando o estudo, né? Todos nós vamos participar um pouquinho. É sempre bom poder falar de Jesus, né? E assim, o quanto nós somos abençoados e agraciados, né? Por ter a oportunidade nessa vida, nessa encarnação, de estar falando das bem-aventuranças do Mestre, né? Porque talvez em outras vidas nós, como criaturas ainda imperfeitas que somos, criaturas ainda errantes, maldizemos o Mestre em alguma dessas vielas, em algum desses caminhos, e nós somos convidados hoje a um reconcerto, a uma nova caminhada, talvez uma caminhada que tenha se iniciado há várias encarnações atrás, de pouquinho a pouquinho, como nós viemos caminhando, né? Porque a espiritualidade, ela não exige pressa, mas exige urgência. Você não tem que fazer o trabalho de qualquer forma.
mas tem que saber que o trabalho necessita ser iniciado. E qual trabalho tem que ser iniciado? O nosso aperfeiçoamento. Mas por que nós vamos nos aperfeiçoar espiritualmente? Simplesmente para chegarmos em um patamar, como os luminares que nós conhecemos, e nos sentarmos em algum lugar tranquilos, embaixo de alguma árvore da espiritualidade, ficar olhando para lá e para cá, como muitos ainda acreditam que exista, né? Um paraíso meramente contemplativo, em que nós não faremos nada, ficaremos sentados 24 horas olhando a vida passar, né? Eu me lembro que por várias vezes eu ainda recebo na rua, agora um pouco menos por causa da pandemia, os encartezinhos dos nossos irmãos, dos Testemunhos de Jeová. E eu gosto muito daqueles encartes porque existem alguns que são contundentes, te colocam para pensar em algumas coisas, em outros confrontam coisas que você já sabe, que são de outra forma. E em todos os cartazes eu acho interessante, porque acalma o coração que ainda não sabe certas verdades. Os cartazezinhos, eles têm as figuras, né, das pessoas no paraíso. Animaizinhos, o homem do lado do leão, do lado do tigre, aquela coisa super perfeita. E a primeira vez que eu peguei aquele cartaz, eu falei, nossa, assim que é o céu. É tão perfeito, né? O homem do lado do leão, do lado tem um cordeiro. Eu falei, gente, ninguém ataca ninguém, é tudo tranquilo. Aí, hoje, né? Até naquela época já também, quando eu fui para o catolicismo, depois com outras ideias, falei, o céu não pode ser dessa forma, porque existe um salmo, não me recordo dele, mas ele fala que somos, né? Tu és um filho de um Deus que trabalha. E se você é um filho de um Deus que trabalha, e é um Deus que nós sabemos, através da codificação também, através do Evangelho, que é um Deus que trabalha e ainda trabalha ainda hoje, um Deus que cria a todo momento, como nós, criaturas, rumo à perfeição, ficaremos no ócio. É lógico, nós somos criaturas que fomos feitas para trabalhar, porque essa lei de trabalho é a lei que nos faz evoluir. Dentro do tema ainda trabalho, aparece uma figura para nós, né? Apareceram diversas ao longo dos séculos, e apareceu uma figura icônica que se dizia e se diz a verdade, o caminho e a vida. Na época que ele falou isso, provocou um certo rebuliço entre os fariseus, né? Os judeus falaram, quem é esse homem que vem afrontar tudo que nós sabemos? Quem é esse homem que fala, os textos dizem, com tamanha propriedade e sabedoria? Uma criança dava lições de moral para os fariseus. Vocês não conhecem meu pai, eu conheço, porque eu vi. Ele não só falou, ele caminhou e testificou, a ponto de João, no Evangelho, falar que ele era o Verbo, que o Verbo veio e habitou entre nós. Ele é a vida, sim, porque ele é um pedaço generoso, assim como tantos outros espíritos do mesmo nível, um pedaço generoso de Deus na Terra, porque ele é o que nós devemos, algum dia, de uma dessas jornadas espirituais e reencarnatórias, nos tornar uma carta viva do Evangelho na Terra. Cristo, tido como Filho de Deus, como tantos outros filhos que Deus tem. Cristo que nós chamamos, nós nos apegamos nos momentos de socorro, o Cristo que nos convida para caminhar todos os dias, quando nós acordamos a quando vamos dormir. O Cristo que está na criança, que está no idoso, que está no vizinho que é complicado, o Cristo que está no familiar que às vezes tira minha paciência, no filho ou na filha que não me escuta,
o Cristo que está nos livros, que está na codificação, que está naqueles momentos que a gente tem problema e olha para um outdoor e vê uma mensagem, e aquela mensagem se fala, nossa, eu estava pensando nisso. É o Cristo. É o Cristo que está do alto. A gente fala alto porque, enfim, é a nossa referencial. Nosso referencial, até referencial bíblico, porque conta a história que todos o viram subir. Pegamos isso de referencial. Fora os estudos que me mandaram esses dias, sobre os estudos científicos acerca do cérebro quando nós olhamos para o alto. Eu acho que foi a Alessandra que me mandou. Quando nós olhamos para o alto, que acendem algumas sinapses no cérebro, e essas sinapses, elas aguçam certas áreas nossas, responsáveis por nos deixar mais receptivos, por nos deixar mais sensíveis. Sensíveis, inclusive, também ao plano espiritual. Mas temos que fazer uma boa jornada para estarmos sensíveis sempre, sim, mas ao plano espiritual superior, porque igualmente podemos nos ligar a outros irmãos em faixa vibratória, às vezes menos favorável. O Cristo, esse Cristo que subiu e que na verdade está aqui, ele está em um outro plano, ainda irradiando, assim como nossos mentores irradiam para nós pensamentos de amor, energia, fonte ainda, nossa fonte primária de vida, né? Nosso sopro, aquilo que ressoa com o nosso fluido vital, que fala ainda no Evangelho segundo o Espiritismo, no Livro dos Espíritos, ainda ressoa com o nosso fluido vital. O Cristo ressoa conosco como as estrelas. Um exemplo, quando nós olhamos as estrelas, nós sabemos que aquele ponto luminoso, né, aquela luz, ela atravessou milhões e milhões e milhões e milhões de quilômetros, está vindo, passou pela atmosfera, atingiu a nossa córnea e voltou. Nós estamos em contato com aquela estrela. De alguma forma, nós, durante as nossas orações, quando nos sentimos comovidos, quando nos sentimos sensibilizados, nós estamos em contato com Cristo. Nós, quando estamos predispostos, quando estamos nos nossos melhores momentos, que eu digo que nossos melhores momentos, às vezes, são os momentos que mais acontecem problemas conosco, porque nos deixam mais receptivos. Alguns irmãos nós conhecemos que são tão endurecidos, são tão cheios de si, e isso nós vemos hoje, atualmente, aí na mídia, demais. Irmãos tão cheios de si, que esqueceram a mensagem do Cristo. Esqueceram a mensagem que vieram passar, porque assim como nós estudamos anteriormente, nós viemos passar uma mensagem do Cristo através da nossa vida, através das nossas vivências, através daquilo que nós somos hoje. Nós somos o resultado das nossas criações, nós somos o resultado das pessoas que nos educaram, nós somos o resultado daquilo que nós, conscientes, escolhemos fazer. Somos sempre resultado. E esse resultado, ele deve ser consonante com o recado que a espiritualidade mandou para a Terra através de nós. Aí pergunta, qual mensagem eu vou passar através, né? Qual mensagem a espiritualidade quer passar através de mim, através de todos nós? Deus ama todas as criaturas. Tem jeito. Mesmo que através das vidas sucessivas você caia, existem formas de levantar. Mesmo que através das sucessivas vidas você tenha problemas, mesmo que você tenha escolhido renascer em um corpo que não te dê as condições que você acha que seriam necessárias para você viver aqui ou se manifestar da forma como quer, há jeito. Nós devemos ser
conforme eu sempre lembro, e eu acredito que eu sempre vou lembrar até o final da vida, no livro Os Mensageiros. Desculpem por citar sempre esse livro, foi muito impactante. Cartas vivas do Evangelho na Terra. É isso que nós devemos ser. Cartas vivas. Algumas escritas à mão, com uns garranchos, algumas escritas com letras de máquina, algumas com letras cursivas bem bonitas, mas o que importa é o conteúdo. O que importa é o fundo. A forma, às vezes, nem sempre importa. A forma, ela atrai, às vezes, mas o conteúdo faz permanecer. Podem ser atraídos pelas suas palavras, né? Você ser um pastor, um padre, subir num púlpito, falar durante 1, 2 horas, e as pessoas, nossa, que legal, a forma. O fundo, a sua vida, como você leva a sua vida, vão enxergar e vão falar, nossa, não está nada de acordo com o que ele fala, com o que ela fala. Ali se desfaz tudo. O Cristo nos chama a uma caminhada. E nessa caminhada, ele fala muitas coisas. Ele falou muitas coisas na época. Eu peguei o texto que é do livro de Lucas, capítulo 14. Eu vou ler ele antes de introduzir o capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. É o mesmo capítulo. Eu vou ler ele aqui na íntegra e a gente vai pegar lá o passo a passo e a explicação de Kardec. Eu vou ler aqui para vocês, para nós, né? Que está aqui no capítulo 14, no livro de Lucas, né? Uma grande multidão seguia Jesus. Voltando-se, disse-lhe, se alguém vem a mim e se não me ama mais que seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos, suas irmãs e até a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Aqui já fizeram uma remissão lá embaixo, porque no Evangelho vai falar. Porque colocaram, em algumas traduções, né, colocaram a palavra odiar. E no sentido da palavra, que é em grego, que foi traduzida, a Bíblia foi traduzida pela primeira vez, para o hebraico, para o aramaico e para o grego, tem uma palavra que, essa palavra odiar, ela não seria odiar propriamente, seria no sentido de amar menos. E que não carrega a sua cruz e me segue, não pode ser meu discípulo. Quem de vós, querendo fazer uma construção, antes não se senta para calcular os gastos que são necessários a fim de se ver se tem com que acabá-la, para que, depois que tiver lançado os alicerces e não puder acabá-la, todos os que virem não comecem a zombar dele, dizendo, este homem principiou a edificar, mas não pode terminar. Ou, qual é o rei que, estando para guerrear com outro rei, não se senta primeiro para considerar se com 10.000 homens poderá enfrentar o que vem contra ele com 20.000. De outra maneira, quando o outro ainda está longe, envia-lhe embaixadores para tratar da paz. Assim, pois, qualquer um que de vós não renuncia a tudo que possui, não pode ser meu discípulo. Concluindo, para fechar o capítulo, o sal é uma coisa boa, mas se ele perder o seu sabor, com que o recuperará? Não servirá nem para a terra, nem para adubo, mas para ser lançado fora. O que tem ouvidos para ouvir, ouça. Nós somos chamados a todo momento, né, durante nossa jornada espiritual, nossa jornada de aprimoramento, a nossa vida, isso é muito falado hoje, né, ao desapego, né? Até a OLX usa isso já, aí desapega da OLX, né? E o desapego é uma coisa ainda muito complicada para um ser humano que perde uma caneta e reclama. Perdi minha caneta. Passo meia hora da minha encarnação procurando uma caneta que perdi. Apego
Talvez tenha outra caneta. Não, não quero essa, eu quero aquela. Mas as duas escrevem da mesma forma. Não, mas eu quero aquela. Quando perdemos uma moeda de R$1 numa rua, meta a mão na mochila, nossa, mas eu perdi essa moeda. Apego. Puro apego. E nosso apego, não só às coisas materiais, mas nós ainda nos apegamos a pessoas, nós nos apegamos a situações, nós nos apegamos ao passado, remetemos várias coisas ao passado e às vezes excessivamente ficamos presos lá. Ou então projetamos coisas no futuro que talvez possam nem acontecer e nos apegamos ao futuro. Cristo, durante todo o texto, ele nos chama a viver o momento presente. Há um outro texto no livro de Lucas que a resposta dele para o rapaz que vira e fala assim, ele vira para o rapaz e fala, segue-me, segue-me. O rapaz vira, deixa primeiro enterrar o meu pai. Ele vira, deixa os mortos enterrar os seus mortos. Fala assim, nossa, Cristo insensível? Não, não é insensível, não. É uma figura de linguagem que talvez nem fosse posto dessa forma, mas o evangelista escreveu dessa forma. Deixa os mortos enterrar os seus mortos. Me segue. Deixa primeiro fazer isso, Cristo. Todos nós, acredito que seja assim, né? Quando nós decidimos, né, iniciar os nossos estudos no Espiritismo, ou decidimos ir para algum lugar para estudar uma religião, alguma coisa, chegamos sempre à família. Vamos fazer um consenso. Cheguei na sala, gente, eu acho que eu vou virar espírita. Acho que ninguém faz isso. Eu acho, gente, que eu vou... Hoje eu decidi ser espírita. O que vocês acham aqui? Vocês aí? Todos vocês estão me vendo. Acho que eu decidi ser espírita hoje. O que você acha? Me faz um chamado próprio. É Cristo batendo lá na sua porta do seu coração e falando, ei, bora iniciar a jornada, bora fazer isso. Por quê? Porque você tratou isso com a espiritualidade antes de vir. Vamos embora. Vamos acelerar esse passo aí? Aí fala, não quero, não, vou deixar para depois. Cristo, como educadíssimo que ele é, um verdadeiro cavalheiro, ele pega, como diz no livro de Apocalipse, se tu abrires a porta, eu cearei contigo e tu comigo. Eu não vou arrombar portas, querido. Estou indo embora ali pro cantinho. Quando você quiser, abre a porta do teu coração que eu estou aqui te esperando. Um banquete completo. Nosso mentor espiritual faz isso também, tá, galera? Aí, o que acontece? A gente relaxa. Aí acontecem os problemas. Cristo novamente aparece, muito bondoso. Vamos embora. Não tenho tempo, porque eu estou fazendo isso, eu acho que isso aqui é mais importante e tal. O mentor espiritual do lado, olhando assim, falando assim, nossa, está reencarnado, né, para fazer isso e tal. Mas ele acha que isso, que materialmente é mais importante, então, tudo bem, deixa lá. Quando o sofrimento é pungente, quando a dor é intensa, muitas vezes nós nem encontramos a chave, né? Alguém tem que arrombar a janela, entrar e abrir a porta para você. Mas abrem a porta. Cristo está lá esperando. Vamos, seu mentor está esperando. Vamos. A espiritualidade ela é muito educada. Ela nos espera até quando nós tardamos a marcha. Ela espera até o último momento. O momento que não dá mais, começam os eventos. Mas porque tem que começar, mas eles esperam. É de uma paciência, é de um amor incondicional. Esse capítulo, Estranha Moral, é engraçado que o nome é Estranha Moral, mas a moral de Jesus não tem nada de estranho. Às vezes a nossa moral que é estranha, né? Acredito que os capítulos começam assim para chamar a nossa atenção. Para chamar a nossa atenção, talvez nossa estranha moral, como esse capítulo aqui. Vamos ver o que é. Vamos lá, iniciando o capítulo 23, Estranha Moral. Tem alguns temas que vão ser abordados nesse capítulo. Quem não odeia seu pai e sua mãe, abandonar pai, mãe e filhos, deixai os mortos, o cuidado de enterrar os seus mortos, não vim trazer a paz.
mas a divisão. Vamos lá. Quem não odeia seu pai e sua mãe? Uma grande multidão de povo caminhando com Jesus, ele se volta para eles e lhes diz: se alguém vem a mim e não odeia seu pai, sua mãe, sua mulher e seus filhos, seus irmãos, suas irmãs, e mesmo sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E todo aquele que não carrega sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Assim, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo o que tem, não pode ser meu discípulo. Está em Lucas 14, 25, 26, 27 e 33. Esse odiar aqui foi o que eu li ali na Bíblia e que eles trocaram, porque o significado da palavra, eu anotei aqui, uma palavra em grego, é misson, significa amar menos. A língua hebraica não é muito rica, até depois a explicação vai falar isso, né? A língua hebraica não era muito rica, então para expressar, geralmente quando você faz a tradução de algum livro, de algum texto, de uma língua para outra, se perde muita coisa, né? Se perde essência, se perde às vezes contexto. Quem vai fazer a tradução tem que estar muito a par disso. Mas para o que foi falado na época, a linguagem deles, até os espíritos falam isso no livro dos espíritos, né? Quando vão passar, quando o Kardec está fazendo a codificação, que a nossa linguagem ainda é muito pobre, porque eles querem falar, às vezes eles querem falar algo, só que a gente não tem como expressar, a gente não tem como saber daquilo. Assim, vou falar dessa forma para ele tentar entender. Não, vou falar dessa outra, não, troca essa palavra. Eu imagino os espíritos no outro lado que a gente fala, não é outro lado, mas vocês me entenderam, os espíritos lá tentando passar a mensagem, falando, não, coloca dessa forma, não vai entender, vai dar um sentido diferente, coloca dessa forma, coloca dessa, para nós entendermos. Às vezes um espírito nem sonha, às vezes a pessoa recebe realmente uma mensagem e a pessoa não entende, a gente não entende a mensagem. Disse uma amiga hoje, eu conversando com ela sobre o capítulo e sobre outras coisas do Livro dos Espíritos, enfim, falando sobre, eu falei assim, vou perguntar isso a Joana de Ângeles para ver se ela me responde. Aí ela falou assim, então, ela pode até responder, o negócio é você entender a mensagem. Eu fiquei olhando para a cara dela, de fato, entender a mensagem é porque é difícil. Até o Evangelho, por isso que nós temos que parar, ler, analisar, ver direito, procurar outras traduções, conversar com outras pessoas, porque isso é muito importante. Eu estou terminando já o... Ai, meu Deus. Reforma Íntima Sem Martírio. E há um capítulo que diz que os espíritas cometem um incrível erro. Um dos erros que os espíritas cometem, porque o livro fala de vários erros, né? Fala o erro da autossuficiência. O erro da autossuficiência é li, entendi. Li, entendi. Está muito óbvio. O Evangelho, ele é simples, não óbvio. Nós complicamos muito ainda. Nós pegamos um trechinho do Evangelho, às vezes uma coisinha simples. Nós parecemos que estamos olhando para uma nuvem. Nós pegamos as coisas que são diretas do Evangelho e tornamos abstratas, e pegamos as abstrações do Evangelho e nós transformamos em coisas reais. Pegamos as parábolas, que são parábolas e têm que ser interpretadas, e tomamos como real, e aquilo que está bem óbvio, tipo, honrar pai e mãe. Honrar pai e mãe. Honrar pai e mãe. E às vezes tentamos pegar isso que está ali, taxado ainda, lei mosaica, e fazer um cavalo de batalha e falar, não, isso quer dizer isso, isso. Não, existem coisas óbvias que estão ali e existem coisas que necessitam de interpretação, mas todas igualmente necessitam de estudo, necessitam de conversa com outras pessoas. Nós temos que estudar realmente, nós temos que estudar o Evangelho, estudar os livros da codificação junto, para batermos as ideias e conversar com 2, 3 pessoas ainda, assistir outras pessoas
talvez tem vários palestrantes, um fala uma coisa, outro fala outra, você fala, nossa, eu entendi de uma forma, pegar explicação com outras pessoas, anotar, fazer remissão. Eu me lembro que seu Ivan que falava isso comigo, e teve um dia que foi bem engraçado. A gente estava estudando e ele falou assim, aqui embaixo do livro, porque fica, né? Tem remissão para vários livros. Foi o livro de Sueli Caldas Schubert, Mentes Interconectadas. Aí eu falei assim, seu Ivan, então tem remissão de vários livros aí embaixo. Aí ele, eu sei. Aí eu falei assim, mas se a gente for estudar todos esses livros, não dá tempo para uma vida. Aí ele, então, por que você acha que você veio de novo? E riu. Mas é isso. É isso. Não dá tempo só de estudar em uma vida. Não dá tempo de exercitar o evangelho em uma vida. É por isso que Cristo nos convida em todas as vidas para caminharmos com Ele, para aprendermos mais. O evangelho, já escutei falar, não é frase minha, nunca será. É como um rio. Você não precisa reter nada do que está aqui, talvez. Tipo, tem gente que se lembra, capítulo tal, eu ficava impressionado com essas pessoas, às vezes, na igreja. Capítulo tal, versículo tal, diz isso, isso e isso. Nossa, conhecimento, né? Capítulo tal, versículo tal, disse isso. Falei, gente, depois eu vi que era treino. Mas capítulo tal, versículo tal, diz isso, 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 isso. Eu falei, gente, tal. Eu falei, gente, eu não consigo decorar a Bíblia, eu não consigo decorar nada, nada. Aí um dia, eu escutei isso. O evangelho, ele não foi feito para você reter, talvez, as palavras em si, mas foi feito para cada vez que você lê. É como um rio. Foi feito para cada vez que você lê, você se banha nesse rio e se limpa. Ele foi feito para limpeza diária, tipo a água. É para você se limpar. E cada vez que você entrar nesse rio, um cadinho da água vai ficar em você. Você deve entrar constantemente no evangelho. Deixar ele entrar na sua vida. Deixar ele entrar nas suas ações. Porque, assim como nós vemos os treinamentos dos jovens que jogam futebol, principalmente dos goleiros, é automático. Eles veem a bola e pulam. É automático. Eu vejo alguém que está necessitado e ajudo. É automático. Eu vejo um irmão caindo e ajudo. Eu não aponto o dedo, eu não falo. Existem pessoas que estão rindo, mesmo com problemas, as pessoas estão rindo e não falam dos seus problemas. Como o próprio hino fala do lírio, o lírio que doura o campo sem falar de sua dor. Um exemplo de uma pessoa, ela não está aqui agora, é seu Dadá. Eu nunca vi seu Dadá um dia de cara feia. Seu Dadá é sorrindo 24 horas por dia. Você chega lá, ele às vezes estava acamado, estava com problema, rindo. Aí, tipo, a médica falou que ele não poderia, eu me lembro disso até hoje, ele não poderia comer pão. Ele adora o pãozinho dele. Ele rindo e conversando comigo. Mas você sabe que a médica me falou que eu não posso comer pão e começou a rir. Eu adoro meu pão, mas eu vou ter que ficar sem meu pão. Outras pessoas estariam, nossa, eu não vou poder comer pão, e estariam murmurando. Não, eu nunca vi murmurar. Existem outras pessoas e a gente não fala. Às vezes uso hoje a forma polida dos espíritos. Não falo diante das pessoas para não exaltar a vaidade. Mas existem outras pessoas aqui que são igualmente, que eu vejo trabalhar, que eu vejo fazer várias coisas que as pessoas fazem com amor, com desprendimento. Lúcia que me fala às vezes, não fala, Leonardo, do santo, que o santo é de barro, ele quebra. Mas existem algumas pessoas de referência próxima que a gente pode ver isso. Referência de estudo, de desprendimento. São essas pessoas que já foram banhadas pelo Evangelho. Vou ler o segundo tópico. Aquele que ama seu pai e sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Aquele que ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Não seria Cristo, ele não quer ser exaltado. Ele não quer ser
posto em um local de evidência, tanto que ele se colocou como a porta. Eu sou a porta que conduz à vida, eu sou o caminho. O caminho, o que você faz? Você trilha o caminho para chegar em algum lugar. A porta, o que você faz? A porta está entre um cômodo e outro. Você abre a porta e passa, você não fica agarrado na porta. Olha a importância que ele se deu. Esse é o caminho de desapego. É o desapego de si próprio. Ele olha para ele, sabe da sua importância, mas ele não se coloca acima daquilo que ele realmente é. E nós, costumeiramente, nos colocamos geralmente acima do que nós realmente somos ou abaixo do que nós realmente somos. Nós ainda não aprendemos a dosar. E isso requer autoconhecimento. Requer nós olharmos para nós e nos conhecermos, saber quem somos. Nessa jornada reencarnatória, é uma jornada de identificação. Saber quem somos. Não é saber quem Leonardo é, porque o que Leonardo é produto de várias coisas. Pai, mãe, escola, percepção que eu tive condicionada. É saber o que o espírito é. O que eu trago, o que eu faço quando ninguém está vendo. Quais são os meus pensamentos? É onde eu estou a maior parte do momento. Quais são os meus pensamentos? Quais são as reações que eu tenho diante das pessoas? Diante dos impasses? Quais são as reações que eu tenho diante das coisas que eu quero e que eu não alcanço? Eu faço birra, igual criança, eu grito, eu jogo todos os brinquedos no chão, eu falo feia, feio, não falo mais com você, corta aqui. Eu faço isso ainda? Não. Quando o outro não faz o que eu quero, quando a outra não faz o que eu quero, quando meu filho, quando o marido, quando a esposa deixa a toalha molhada em cima da cama, eu ainda berro? Se berro, toalha molhada em cima da cama é dose, gente. Mas a gente sabe que às vezes o outro não tem ainda não tem essa visão, talvez essa maturidade ainda para fazer o que é correto, talvez a correria em si. Nós temos que, o que Paulo fala, nós temos que nos suportarmos em fé, porque nós sabemos que a convivência é difícil. Para nós imperfeitos, a convivência é muito complicada. E Cristo nos chama. Ele nos chama para aprender a conviver, porque ele conviveu com 12, né? Com 12 caras bem complicados. 12 caras muito complicados. Ele só pegou, assim, a nata da sociedade, né? Eu acho que o melhorzinho daria a João, né? Que é o único que morreu de velhice e não foi supliciado, porque o restante, ele só foi na nata da sociedade. Vem você aqui que faz isso, vem você que é rebelde, vem você... Não falou assim, né, gente? Vem você que vai me negar, vem você que vai me trair, não fez isso. Mas ele foi nas pessoas que já estavam aí no alvorecer da melhora espiritual e chamou para o convívio dele. E falou, venham comigo, eu vos ensinarei a ser pescador de homens. E no Evangelho conta que os homens largaram as redes e foram. Isso diz muito disso aqui. Eles, o Evangelho conta. Deixa isso aí, vamos lá. É claro, teve um voltar para a família e falou, estamos seguindo a Cristo, tchau, a gente está indo com ele, porque fonte de vida eterna. A ponto de muito caminhar com o mestre e um deles virar e falar, para onde iremos, Senhor? Pois só tu é fonte de vida eterna. Para onde vamos? Existe forma? Existe algum lugar que a gente possa ir? Existe algum outro Deus que nós possamos adorar? Existe algum outro caminho a tomar? Não. Só tu és fonte de vida eterna. E eles reconheceram isso e reconheceram várias outras coisas. A nossa jornada aqui é uma jornada de reconhecimento do que nós somos quanto espíritos, quanto espíritas. Porque lá na frente nós vamos ser convidados a uma jornada de esquecimento. Uma jornada de desidentificação.
nós vamos nos desidentificar com os nossos erros, nós vamos nos desidentificar com o nosso passado. Vamos assumir uma nova personalidade, vamos assumir uma nova família. Talvez as mesmas pessoas, os mesmos espíritos, uma nova jornada. Mas sempre vai ser uma jornada de identificação e desidentificação. Eu me lembro que tem também, né, dentre das histórias que acontecem em nosso lar, tem a história de um espírito que está vindo reencarnar. Se eu não me engano, é Segismundo, não tenho certeza. E ele estava fazendo uma hortinha atrás do nosso lar. E ele estava, quando foi colocado nas filas da reencarnação, que conseguiu resolver o problema dele com o antigo desafeto e estava pronto para vir. Começou as várias recomendações, né? Por favor, olha as minhas, nós estamos fazendo um trabalho atrás do nosso lar e tal. E os espíritos falam, meu irmão, deixe essas coisas para trás. Parta para a sua nova jornada. Nós somos, às vezes, que nem criança. Criança, quando você fala, algumas, tá? Não são todas. Tá? As que eu vi até hoje dá uns 80%, 90%. Quando você fala para a criança, vamos tomar banho. Não quero, e chora. A criança vai para a água. Está dentro d'água. Está tomando banho. Nossa, que maravilhoso. Pá. Vou desligar a água. Vamos embora. Não quero sair. Não quero. Nós somos assim, reencarnando. Não queremos... Não quero não. Olha só, eu estou trabalhando ali no ministério. Estou ajudando os espíritos que estão vindo, entendeu? Estou ali ganhando uns bônus horas. Deixa eu ficar mais tempo. Eu estou precisando realmente ficar aqui, sabe? Eu descobri um negócio muito legal, aquela espiritualidade que eu quero fazer. Tá bom. E vai ficando. E não quer vir. Ai, não quero ir não. Foi. Vim. Veio, tá todo mundo aqui. A gente está aqui encarnado, todo mundo feliz, contente, gente sorrindo aí, gente ali lendo. E, de repente, somos convidados a retornar. E falou, não, peraí, agora eu não quero ir não, agora eu não tenho muito tempo não, sabe? Eu estou fazendo aqui, acabei de terminar minha graduação, tenho que advogar, tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo. E aí, gente, quando estamos lá, não queremos vir. Quando estamos aqui, não queremos ir. É assim. E muitas vezes, muitos irmãos de caminhada, às vezes até nós, ansiamos caminhar, trabalhar, executar, fazer, estar lá, participando ativamente da seara do Cristo. Em vários momentos a gente está lá e, de repente, bate aquilo. Ai, nossa, eu tô tão cansado. Chegou a hora de sair, não quero mais isso para mim e tal. Nossa infância espiritual, ela termina a partir do momento em que nós conhecemos, sabemos que é o trabalho. O trabalho que Jesus, que os espíritos nos chamam para fazer, é o trabalho de sair do lúdico, que é muito trabalhado em pedagogia também, e ir para o real, para o concreto. Essa saída do lúdico e ida para o concreto, o espírito, quando ele sai do lúdico, ele dá 2 passos para trás. Fala, ai, não quero. Emmanuel fala isso, quando prefacia um dos livros também de André Luiz. Emmanuel fala que, uma das passagens, ele fala que o espírito, enquanto ainda está na parte lúdica, ainda inebriado com as coisas da espiritualidade, se alegra e fica feliz. Mas quando a imagem se desfaz e aparece a realidade, o espírito temeroso para. Nós paramos. Nós sabemos aqui que nós estamos estudando e isso aqui é a nossa parte lúdica. Estamos estudando, rimos, conversamos, olhamos e tal, analisamos. Só que vai chegar a parte concreta. E a parte concreta é trabalho. É o que os espíritos falam. Vocês estão na Terra, encarnados, estão descansando, porque aqui é só trabalho. É trabalho, é claro. Lá também tem estudo, mas é trabalho atrás de trabalho. E o que o espírito faz? Trabalha em quê? Trabalha para a harmonia universal. Existem outros irmãos que sofrem. E sofrem mesmo. Não sofrem igual a gente de tô caminhando daqui para a cozinha, bato o dedinho. Aquilo é horrível, né, gente? Bato o dedinho assim no cantinho da mesa e, ai, meu dedo. Não, é sofrimento mesmo.
é sofrimento no espírito, é sofrimento, é dor. São irmãos que estão em dor, que necessitam das nossas orações todas as noites, todos os dias. São irmãos que necessitam das nossas melhores irradiações, porque são irmãos que estão, às vezes, passando provas gravíssimas. Estão em prova? Ah, mas o Espírito escolheu estar em prova, escolheu estar em... Não importa, é nosso dever ajudar. É nosso dever garantir que aquele irmão passe da melhor forma possível, porque aquele espírito, ele pode se revoltar, é o pior. Se revoltou numa prova que ele escolheu, ele cai. E aqui o interesse é que ninguém caia. Aqui o interesse é que todos nós consigamos pelo menos subir meio degrauzinho. Todos nós vamos... Fala assim, as pessoas costumam falar, salvação é individual, mas pensar somente na sua salvação é egoísmo. Cada um aqui vai entender o evangelho de uma forma e vai praticar de uma forma, mas nós devemos saber que todos nós somos responsáveis por caminhar uns com os outros, aconselhar, exemplificar, assim, o que está acontecendo com você? Vamos embora, vamos caminhar mais um cadinho, não deixar, porque cada vez que nós caminhamos com Cristo, nós vamos nos tornando ferramentas muito boas mesmo, nas mãos de Deus e dos espíritos superiores, ferramentas que nós somos. E essa mesma ferramenta boa pode ser usada por outros irmãos que ainda se detêm em alguns caminhos que nós talvez já passamos e sabemos que não devemos permanecer lá. Devemos tomar cuidado com a nossa mediunidade, devemos tomar cuidado com a nossa casa, devemos tomar cuidado com as pessoas que nos rodeiam, porque todos os pensamentos que nós emanamos, irradiamos, eles atingem as pessoas. E nós temos que espalhar flores e perfume pelo caminho, não mais pedras, não mais pedras, né, que já tem por aí. Eu vou ler o terceirinho aqui. O terceirinho é o final. Certas palavras, muito raras, de resto, fazem um contraste tão estranho na boca de Cristo, que, instintivamente, rejeita seu sentido literal, e a sublimidade de sua doutrina não sofre com isso nenhum prejuízo. Escribas, depois da sua morte, uma vez que nenhum evangelho foi escrito durante sua vida, é lícito crer que, nesse caso, o fundo do seu pensamento não foi bem exprimido ou, o que não é menos provável, o sentido primitivo pôde sofrer a alteração, passando de uma língua para outra. Bastaria que um erro fosse feito uma primeira vez, para que tivesse sido repetido nas reproduções, como se vê tão frequentemente nos fatos históricos, ou seja, traduzindo às vezes de uma língua para outra, uma interpretação incorreta passa a mensagem de quem não odiar seu pai ou sua mãe, como se fosse de Cristo ele estivesse propagando o ódio. E sabemos que o mestre, muito pelo contrário, propaga o amor. Continuando. A palavra ódio, nessa frase de Lucas, se alguém vem a mim e não odeia seu pai e sua mãe, está nesse caso, não há ninguém que tenha tido o pensamento de atribuí-la a Jesus. Seria, pois, supérfluo discuti-la e ainda menos procurar justificá-la. Seria preciso saber primeiro se ele a pronunciou e, na afirmação, saber se, na língua em que se exprimia, essa palavra tinha o mesmo valor que na nossa. Nessa passagem de São João, aquele que odeia sua vida neste mundo, a conserva para a vida eterna, é certo que não exprime a ideia que lhe atribuímos. A língua hebraica não era rica e havia muitas palavras com vários significados. Tal é, por exemplo, que aquele que, no Gênesis, designa as fases da criação e serviu a uma só vez para exprimir um período de tempo qualquer, e a revolução diurna. Daí, mais tarde, sua tradução para a palavra dia e a crença que o mundo foi obra de 6 vezes 24 horas. Tal é ainda a palavra que se dizia
de um camelo e de um cabo, porque os cabos eram feitos de pelo de camelo, que lhe foi traduzida por camelo na alegoria do buraco de agulha. Ou seja, por isso que é importante ler e se realmente procurar saber dos fatos. O mundo foi criado em 7 dias. Um camelo passar por um buraco de agulha. Tudo isso nós temos que estudar. Em seu amor, piedoso amor, que aos meus olhos oferece tanta beleza, tanto esplendor. Ô, Léo, deu uma congelada, filho. Com mais fé no coração. Não levar influindo sobre a outra. A mesma palavra, blasfêmia, não fica. Oi? Voltou? Voltou? Onde parou? Oi? Voltou. Voltou? Tá, vamos lá. Vou voltar um bocadinho. É preciso, aliás, ter em conta os costumes e o caráter dos povos, que influem sobre o gênio particular de suas línguas. Sem esse conhecimento, o sentido verdadeiro de certas palavras escapa de uma língua a outra. A mesma palavra tem mais ou menos energia. Pode ser uma injúria, uma blasfêmia, e uma outra não significa e não significar em outra, segundo a ideia que a ela se atribuiu. Na mesma língua, certas palavras perdem seu significado alguns séculos depois. Por isso, uma tradução rigorosamente literal não exprime sempre perfeitamente o pensamento. E, para ser exato, é preciso por vezes empregar não as palavras correspondentes, mas palavras equivalentes ou perífrases. Essas advertências encontram uma aplicação especial na interpretação das Santas Escrituras e dos Evangelhos em particular. Se não se leva em conta o meio no qual viveu Jesus, fica-se exposto a equivocar-se sobre o valor de certas expressões e de certos fatos, em consequência do hábito que se tem de comparar os outros a si mesmo. Por essa razão é preciso, pois, afastar a palavra ódio da concepção moderna, como contrária ao espírito do ensinamento de Jesus. Ver também capítulo 14, número 5 e seguintes. Ou seja, Jesus manda odiar? Não. Simplesmente o que ele tenta colocar é o desapego. Não foi colocada a palavra odiar, mas acredito que, como ele era e é o próprio Evangelho, aquele que se apegar mais a qualquer coisa que ache importante do que o próprio teor do Evangelho, daquelas pessoas, né? Ele colocou dessa forma, não é digno de ser meu discípulo. Para pessoas endurecidas, talvez para quebrantar alguns corações, fosse necessário certas palavras. Ainda que essas palavras não fossem ditas como foram ditas, talvez dessa forma, porque foi colocado aqui que as pessoas devem tomar cuidado com as palavras ainda que utilizam ou como entendem. Mas para os espíritos daquela época, foi necessário, talvez, Jesus colocar essas formas de palavra, essas formas de expressão, não falar, odiar, não. Talvez um tom mais enérgico. Você não é digno se você estiver priorizando mais isso do que isso. Priorizando mais uma vida material do que uma vida espiritual. Priorizando, talvez, fazer isso que você acha que é importante ser feito agora, mas existem outras coisas que nós sabemos, que nós costumamos trocar. Nós trocamos muito o que é, digamos, imortal, duradouro, por aquilo que é passageiro. Nós trocamos, às vezes, falo de alunos, nós trocamos, às vezes, a leitura de um artigo de 14 páginas por um vídeo de YouTube de 4 minutos.
Nós sabemos que aquilo não vai ficar na nossa mente por muito tempo. Talvez a leitura, escrevendo, demore mais, seja mais complicado, mas fique. E nós, às vezes, trocamos muitas coisas que são duradouras por passageiras. Nós não devemos trocar. As lições do Evangelho são lições não duras, contundentes. São lições que nos chamam a observar, nos chamam a ler, reler, 2, 3, 4, 5 vezes. Não concordo com isso que está aqui. Vou pesquisar. Ótimo, Kardec bate palma, porque ele mesmo fala: eu demorei 1 ano para me convencer de tudo isso que estava acontecendo aqui. O que é o livro? O que é o Espiritismo? Chegou um cara para afrontar ele, para ver, né, as experiências de Kardec, e começou a afrontá-lo. Falou: olha, eu não estou afim de fazer proselitismo aqui. Você olha e, se você quiser, pode sentar e observar. Não estou afim, não estou tentando. Claro, a minha linguagem rude, tá? A linguagem de Kardec é bem mais polida. Eu não vou tentar te convencer, mas eu mesmo demorei 1 ano fazendo tudo isso que eu estou fazendo, me debruçando sobre a bancada, me debruçando sobre os livros, noite após noite, para poder codificar, para poder entender, para poder ver que uma mesa girando não é um truque e que há um efeito inteligente atrás de um fenômeno inteligente. Então, se você se dá o luxo de só ver um fenômeno, falar que não acredita e ir embora, tudo bem. Nós somos convidados por Cristo a seguir. Nós somos convidados por Kardec a estudar, a nos debruçarmos sobre livros, a conversarmos com colegas, com amigos, e somos convidados pela espiritualidade superior a praticar o amor, praticar o desapego, porque devemos realmente praticar esse desapego. É difícil, é. Vocês não estão conversando com escutando nenhuma alma supra-iluminada que veio aqui encarnada dar mensagens de amor incondicional e que ainda não sinto o terror de acordar 6 horas da manhã, porque eu ainda sinto, mesmo sabendo que eu preciso executar o meu trabalho. Vocês estão lidando com uma alma imperfeita, com um espírito ainda que vai jornadear muito. Cada um aqui sabe onde o calo aperta. Cada um aqui sabe a dificuldade que é. Porque para nós, o Evangelho ainda é difícil, mas o Evangelho é a coisa mais linda que nós vamos ver na Terra e em outros orbes também. Porque o Evangelho é a mostra de um homem, um espírito que veio. É a mostra de um espírito que veio e que caminhou conosco, conversou, nos amou e nos ama. É a mostra de vários outros homens, profetas que sabiam que Cristo viria e que esperaram. Um profeta como, se eu não me engano, não sei se foi Daniel ou se foi Ezequiel, que falou que queria viver para ver o Messias, mas que sabia que não viveria. Profetas como Samuel e tantos outros homens, mulheres da Bíblia, que caminharam, que riram, beberam, comeram, se desesperaram, igual nós nos desesperamos, e que ainda acredito que já estão em uma jornada de evolução um pouco mais distante que a nossa, porque caminharam muito. E que nós um dia, se Deus quiser e permitir, venhamos a conhecer. Que daqui possam aparecer, né? Possam aparecer Paulo de Tarso, naquela mudança mirabolante sem ser Saulo, na mudança mirabolante para o Evangelho, que possam aparecer, quem sabe, ousadamente, né? Muito ousado falar isso, que possa aparecer aqui, né? Nessas pequenas telas, olhando essas carinhas aqui, algum dia nessa jornada reencarnatória,
no espírito, alguns irmãos se tornarem luminares, que possam caminhar com outros irmãos e que tenham a hombridade de chegar e falar, né, ao invés de pedir, eu quero reencarnar na Terra com fulano ou com fulana de tal. Por favor, me encaminhe novamente para as filas da reencarnação e que eu possa servir em algum lugar em que as pessoas não escutaram ainda falar de Cristo. Isso é hombridade, isso é amor. Espero em Deus que nós cheguemos esse dia, que nós consigamos manter as nossas vibrações. Bacana quando a gente vai na casa espírita, que a gente não vai há bastante tempo, acende a nossa velinha, que nós consigamos chegar em casa e deixar ela acesa, a nossa vibração ali, equânime nos trinques, até retornarmos novamente. Foi ótimo estar com vocês. Falta 1 minuto. Eu queria que faltasse menos tempo, que eu gostaria de ouvir vocês, mas acabei tomando parte do tempo. Muito obrigado a todos vocês. Espero que tenham gostado. Um beijo. Muita gratidão, Léo. Excelente. Obrigada, Leonardo. Beijão. Beijo. Bom, meus irmãos, depois dessa tudo tão bem conduzido aí pelo nosso irmão Léo, vamos pedir para o nosso irmão Luiz, né, fazer a nossa prece aí de encerramento. Pode ser, Luiz? Obrigado aí, Léo, pelo estudo de hoje, mas toalha molhada em cima da cama não é fácil, não. Toda casa tem. Isso aí toda casa tem, minha filha. Não tem jeito, não. Faz parte. Faz parte, né, Léo? Não tem jeito, não. São os desafios da vida. Um dia aprende, né, Luiz? Um dia a gente evolui, né? Mas isso aí. Estamos juntos para isso. Isso, Vamos lá, prece. Graças a Deus, nós agradecemos por esse momento, por essa oportunidade de estarmos aqui estudando o Evangelho. É realmente um privilégio para todos nós. E continuamos pedindo que nos dê a luz, a sabedoria, muita paz, para que possamos continuar no caminho do bem. Que possamos ter serenidade para aceitar as coisas que não podemos modificar, coragem para modificar as que podemos e muita sabedoria, né, para a gente separar uma das outras. Continuamos pedindo também o amparo da espiritualidade maior para todos aqueles que se encontram em dificuldade nesse momento, todas as pessoas que se encontram trabalhando nessa pandemia, que todos os gestores sejam iluminados e possam tomar as melhores decisões. Assim, nós continuamos pedindo que não nos deixem sozinhos. Sabemos que não estamos sozinhos, para que possamos seguir. E pedimos a permissão para o encerramento. Muita paz a todos. Graças a Deus. Graças a Deus. Boa noite a todos. Muito bom estar com vocês. É bom demais estar com vocês. Muito bom. Valquíria, posso fazer uma pergunta? Valquíria, posso fazer rapidinho fazer a pergunta, Valquíria? Pode, querida. Valquíria, você tem que vai. É que ela está com o som fechado. O quê? A Valquíria está com o microfone fechado, então ela não vai responder, você não vai ouvir. Eu estou pedindo para ela abrir. Então não vou falar. Agora tá.
Agora pode perguntar, Dona Maria. Pode perguntar, Agora Maria. pode perguntar. Aí no seu prédio não tem nenhum apartamento desocupado, não? Tem. Tem, sim. Estou voltando para Macaé, minha filha. Ô, beleza. Beleza! Vou ver o apartamento amanhã mesmo. Pode ser. Beleza! Você quer comprar ou quer alugar? Mas, É para alugar. Ah, sim. Vou perguntar lá embaixo. Mas tem uma porção de Tem que placa ser aí. pequeno, né? Que é só anunciando. para mim, para o Jardim. Vou falar com o pessoal, vou perguntar. Tá? Mas eu sei que tem. Tá Mas bom, vê para mim. Tá melhor. Ai, Mas- que bom, Ah, é. gente! Que beleza! Vou voltar para o centro novo lá, né? De centro vai ficar Vou tudo voltar Vicentinho para cá também, para nós conversar muito. Deus quiser. Tá bom. Gente, ó, Deus vai guiar. maravilhoso estar Deus com vocês. está nas mãos de Deus. Deus é que vai guiar a gente. Amém. Com certeza. Na hora certa. Amém. Um beijo na Dan Santinha aí. boa Tá noite. bom, tá aqui Boa noite. mandando. Pessoal, Boa boa noite, noite. Marina. Você está lindo, maravilhoso, parabéns. Muito bom, gostei demais. Muito bom, Leonardo. Você fez de forma leve, muito bom. Emília, beijos. Beijo, Emília. Beijo todos. Beijo, Mônica, Valquíria, Valquíria, Maria, Lúcia, Ivone. Vocês sintam felizados. Todo mundo, Valquíria, todo mundo. Fiquemos na paz do Senhor. Tá bom. Deus quiser, tá todo mundo Beijo, na paz. gente. Saúde. Fique com Deus. Deus. Saindo. O meu pedido agora.